Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Para você que acompanha toda semana o nosso canal, muito obrigado. Você é muito importante. Para você que está chegando hoje, não se esqueça. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tem conteúdo durante toda a semana. Aproveita, dá uma navegada que tem bastante conteúdo aí, tem bastante vídeo, tem música, tem muitas palestras, evangelho, tem documentários aí de Nossa Senhora e um monte de coisa, muito assunto para você dar uma pesquisada aí. Bom, lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182 e é muito importante que você ligue e se informe das datas, dos horários, do melhor dia para o seu atendimento e agendamento, tá? O telefone sempre aparece no vídeo, mas a gente repete aqui também. É lá no 2605-6865 ou 2606-6220. Lembrando que está tendo o agendamento para o trabalho de programar 2023. Então, tem algumas vagas, inscrições, dias específicos. Dá uma ligadinha lá e procura se informar. É um trabalho muito bacana para a gente começar aí 2023 com a corda toda, tá bom? Então, dados os recadinhos, vamos pedindo licença a você, ao mentor da sua casa, convidando os amigos espirituais da luz, ao nosso Mestre Jesus, ao doutor Antônio, para que nós possamos pedir proteção, envolvimentos, emanações de amor, de conscientização, para que esses momentos sejam de conscientização, de palavras salutares, de refazimento. E é nessa certeza, Senhor, se conosco, que nós pedimos licença para dar por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. E quem acompanha o nosso canal sabe que a gente começou falando dos processos de iluminação, de acordo com o Consolador, né? E a gente perguntou se tinha tempo para começar a se iluminar, se a gente trazia já alguma iluminação de outras existências. Se você não acompanhou, volta alguns vídeos aí e vai lá dar uma pesquisadinha, que a gente falou bastante coisa sobre iluminação. Se você está atrasado na sua iluminação, dá uma pesquisada aí, que a gente está insistindo aqui. E falando em insistir ou persistir, vamos falar de perseverança, né? E tem um versículo do Evangelho de Lucas que fala assim: olha, pela perseverança é que vos salvareis as vossas existências. E daí, quando a gente fala de perseverança, né, e quem conhece um pouquinho da história de Lucas nos evangelhos, sabe que ele era um médico, que era uma pessoa que não conheceu Jesus, mas que acompanhou ali Paulo, principalmente Paulo, e que tinha conhecimento, e quando ele fala durante todo o evangelho dele, que é o que mais fala de perseverar, ele cita alguns exemplos, inclusive de Maria, é o evangelho que mais fala de Maria. Você percebe o quê? Que quando ele fala isso é perseverar no bem, né? Perseverar no amor, perseverar nos bons atos, nas boas atitudes, porque a nossa cabecinha, né, nossos caraminhola aqui, tem a mania de interpretar as coisas e deturpar às vezes, né? Conforme o próprio doutor Antônio diz, muitas vezes a nossa mente mente, né? Ou ela se deixa levar de acordo com as nossas conveniências, né?
E daí o que que acontece? A gente começa a criar situações equivocadas na nossa existência, como, por exemplo, confundir a perseverança que foi dita nos evangelhos tantas vezes, no bem, no amor, com é, a nossa preguiça, às vezes, de querer se mudar e ficar meio acomodadinho ali, né? Não querer se rever, persistir nos equívocos ou nos que a gente chama de erros, nos nossos vícios, sejam eles morais, espirituais, emocionais, né? Porque a gente acaba fazendo aqueles padrões meio Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, e não se permite mudar, né? Às vezes por comodismo, às vezes por ignorância. Porém, é chegado o tempo, como a gente já falou, que não dá mais para fazer de conta, né? Estamos aí em todo esse processo, falamos do processo de iluminação, já falamos dos mundos de regeneração, que é tão falado ultimamente, né? Dos processos de regeneração do planeta e, consequentemente, o processo nosso de regeneração. Então, está na hora de se regenerar nos quesitos preguiça e deixar o comodismo de lado e começar a se rever aí, colocar os nossos conhecimentos, porque não dá mais para falar que a gente é só ignorância, porque o mundo evoluiu e se a gente começar a perceber que a gente evoluiu muito tecnologicamente, muito cognitivamente nos últimos milênios aí, nos últimos anos, mas a gente precisa também começar a dar o start, né, de começar a colocar em prática não só as questões tecnológicas, mas as questões morais, as questões empáticas, amorosas e assim por diante, e espirituais. Bom, e para aproveitar essa pegada de como que é perseverar no bem e como é fazer de conta, eu vou perguntar para o Carlos assim, Carlão, como que eu sei que eu estou perseverando numa coisa positiva, no bem, no amor, e quando é que tá dando tudo ruim e eu tô batendo na mesma tecla, e daí eu falo assim: ai, não, é porque eu sou uma pessoa perseverante. Será que eu sou perseverante ou eu não quero dar meu braço a torcer e me rever? Bom dia, Maurício. Bom dia, Fabinho. Bom dia, pessoal que está nos vendo. Você já deu perguntas e respostas, né? E, aliás, você matou essa resposta quando você associa a perseverança ao bem, né? Porque, inclusive, lógico que a gente não tem esse poder, mas nós deveríamos pedir uma alteração no Aurélio e perseverança e perseverar ser só a prática do bem, para evitar esses desvios convenientes, né? Eh, Toda vez que não tivesse associado ao bem, acho que a gente devia usar persistência ou até teimosia, né? Porque teimosia está mais associado a algo ruim, né? Teimar em fazer algo que você sabe que não está certo, ou não está dando certo, ou não é bom, né? Porque na hora que você usa, e aí você vai usar convenientemente, não, eu insisto porque eu sou uma pessoa perseverante, né? Tá magoando todo mundo, não tá dando certo as coisas, não tá dando certo, tá se magoando e você se coloca na pose de uma pessoa perseverante, né? Então, mas esse limiar ele não é tão simples assim, né? Porque muitas vezes, é lógico que na hora que eu coloquei teimosia, ou insistência, ou persistência, às vezes isso fica muito claro, né?
Da mesma forma que se você procurar perseverança na religião, você sempre vai achar ela associada a coisas do bem. Perseverar no amor, manter a sua fé, ser perseverante com a sua fé, com as práticas da caridade. Ela sempre vai estar ligada a algo bom. Por quê? Porque muitas vezes acontecem os percalços na nossa vida, e se nós não formos perseverantes com o evangelho, com a prática do bem, nós vamos desistir disso, é a velha história, né? Ah, eu vou olhar para o cara que rouba e conquista algumas coisas e achar que o roubo vale a pena porque eu peguei aquele exemplo. Então, quando você olha para esse mundo hoje, com algumas ou muitas iniquidades, muitas coisas erradas, e aparentemente as pessoas que seguem esse caminho estão se dando bem, aí você fala: bom, é aí que você tem que perseverar no bem, manter a sua linha, tudo. Toda essa questão. Por isso que eu brinquei da gente associar sempre mais. Você vai ver, se você olhar no dicionário, perseverar é só insistir e persistir. Mas muitas vezes nós estamos iludidos, essa paixão, essa ilusão, e até essa gana que muitas vezes nos cobram, principalmente esse mundo atual, né? Que você não pode mais ser. Agora eu lembrei de quando a gente brincava e você não queria brincar, você podia pedir para ser café com leite, né? O mundo não aceita mais café com leite hoje, né? É interessante hoje. Hoje a pessoa que pede para ser café com leite, ela é vista como, ela não quer, ela é devagar, ela não é rápida como o mundo, ela não reage, ela não tem sangue na veia, né? E não é verdade, né? Porque muitas vezes você pode pegar essa tal perseverança de novo, magoar pessoas, insistir em caminhos que vão te levar, às vezes, se for trabalho, você e mais pessoas a perderem coisas, a ter dificuldades, que está lá. Só que esse limiar, ele não é simples. Ele é simples quando, de novo, você pega exemplos dos dois lados extremos, né? Mas quando você pega a maioria dos exemplos que são, tirando os 20 do extremo alto e os 20 do extremo baixo, sobra aquele 60 que é o meio, ali fica uma zona cinza, que é muito fácil você confundir. Às vezes você está perseverando, persistindo numa ideia e você só precisa de um ajuste fino ali para aquilo dar certo e você para de repente. Então, é um limiar muito difícil quando não é o extremo. E aí você começa a medir pelo resultado, né? Se o resultado foi certo, a pessoa foi perseverante. Se o resultado foi errado, ela só foi teimosa, né? Mas não é claro. Por isso que eu acho muito importante as pessoas terem algo além da terra, né, para se pegar. A espiritualidade, a religião, porque ele pode, deve e é o grande divisor na maioria dos casos cinza. Porque, de novo, se você for para os extremos, cara, tá magoando um monte de gente. Para e olha, você vê quanta gente está sendo prejudicada, é mais fácil perceber que é teimosia. Do outro lado, poxa, eu não me aplico, também é mais fácil perceber que é preguiça, como você colocou, né? Eu não faço nada, eu faço pouca coisa e não acontece, né? Porque tem os dois lados também, né? Você fica lá paradão e quer que as coisas aconteçam. Mas nessa maioria das coisas que a coisa fica turva, nós temos que olhar para cima, né? Sem contar que seja o filme, né? Não olhe para cima. Mas nós temos que olhar para cima, nós temos que sair dessa condição. E eu acho que o caminho para você entender isso, que foi a sua resposta, ele passa pela sua espiritualidade, por uma avaliação maior do que está acontecendo de verdade. E esse exterior, que às vezes, quando a gente fala de olhar para o céu, olhar para cima, a gente quer que sejam só mensagens superiores. Mas muitas vezes, esses espíritos superiores colocam alguém do teu lado encarnado. Muitas vezes, esse olhar para cima é ouvir um enviado encarnado. Mas eu estou entrando nas respostas maravilhosas que o meu amigo Maurício tem todas elas sempre, que é justamente aonde eu vou procurar
Porque está claro, como o Fabinho colocou, o bem, as dificuldades de entender quando é teimosia, quando não é, que quando é muito separado fica claro, mas quando esse limiar é justo fica difícil. Onde eu vou procurar essas respostas, meu amigo? Carol. Fabinho. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Vocês sabem que muitas vezes a gente vem com alguns assuntos aparentemente fáceis, mas são polêmicos, né? O que a gente está falando aqui da perseverança, da persistência, do persistir. Parece ser simples, não? Você tem que ser persistente, você tem que ser perseverante, você tem que fazer acontecer. Ok, né? Você não pode desistir, ok. Mas o que que significa esse ato, né, de perseverar, de persistir? O ato de não desistir. Significa que às vezes você está tomando um caminho e que às vezes você não percebe que esse caminho não é o caminho mais adequado, não é o melhor caminho para aquilo que você está fazendo. E eu vou falar uma coisa que o Fabinho sempre comenta. O doutor Antônio ele comenta que a vida vem e te abraça, de tal forma que você estava num determinado caminho, a vida veio e te abraçou de tal forma que de repente a coisa virou do avesso ou deu uma chacoalhada de tal forma que você mudou o rumo. Mas por que mudou o rumo? Porque às vezes você estava tão cego, tão focado naquilo, você não estava enxergando outros caminhos, outras alternativas. E aí você estava persistindo naquilo, achando e julgando que aquilo era o mais acertado, era o mais correto. Só que não. E aí a vida vem, lógico, isso estando em sintonia com o bem, com o amor e tal. Aí a vida vem e dá uma virada, uma guinada. Não acontece isso, dá uma guinada, se muda, você acha que aquilo não é o melhor para você, mas depois que passa o tempo, você vai falar, poxa, ainda bem que deu essa guinada. Então, são exemplos que muitas vezes tem, e essa parte da persistência, a gente tem, e da teimosia, pode estar ligado ao orgulho. Né? Se a gente parar para raciocinar, parar para pensar, você para, insiste, tá, não. Por quê? Porque você não quer abrir mão, você não quer é, deixar o seu orgulho ferir. Não, eu estava naquilo, não vou mudar por quê? Não, às vezes nós temos que mudar. Nós temos que olhar outras alternativas, olhar outros caminhos. E o que o Fábio falou, nós, seres humanos, acabamos não enxergando isso. Às vezes não ouvindo a esposa, não ouvindo os filhos, não ouvindo alguém próximo que também quer seu bem, né? Porque se você ouvir alguém que não quer seu bem, um abraço. Mas pessoas que estão ali dentro da sua família, são próximas a você, seu amigo, seu companheiro, sua companheira, não importa. Às vezes você não ouve, porque você está achando que aquilo é o melhor. E aí, de repente, a vida te dá uma guinada que você fala, meu Deus, aquela chacoalhada. E aí você fala, poxa vida, eu tinha que ter mudado. Mas você não desistiu, você mudou o percurso. Então você estava num caminho, a estrada estava toda tortuosa, toda cheia de buraco, e aí estava tendo alternativas. Ó, vai por essa estrada aqui, a pavimentação está melhor. Você não, vou seguir por aqui. Aí de repente a vida te dá uma chacoalhada, pneu furou, sei lá, aconteceu alguma coisa, você teve que mudar o percurso, teve que encostar o carro no acostamento, aí você percebeu, nossa, esse caminho realmente é o melhor. E aí, a Dorothea sempre fala, né, ligar o Waze espiritual. E aí vocês comentam, a gente tem que, muitas vezes, na dúvida, nesse limo, né, que o canal falou, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas naquela mediana que você às vezes não sabe qual é o melhor caminho tomar, tentar conectar-se ao plano espiritual, conectar-se ao seu Waze, né, espiritual, para verificar qual o melhor caminho a seguir. Então, o que a gente sempre coloca, perseverar, persistir, a gente fala é não desistir, não desistir do bem, não desistir do amor, não desistir daquilo que você quer que seja bom para você. E às vezes você persiste em alguma coisa muito, aí aquilo está te prejudicando ou está te ajudando? Se está te prejudicando, meu amigo, está na hora de mudar. E às vezes nós não enxergamos isso. É isso que o Carlão comentou até na fala dele. Então a gente tem que perceber e entender um pouquinho, ter sabedoria de entender isso. Muitas vezes a gente pede sabedoria, o Carlão mesmo falou, às vezes uma pessoa do seu lado te fala, uma pessoa do bem, você não escuta, você pediu sabedoria, mas você não tem a sabedoria de ouvir, porque às vezes você quer que venha do céu direto para ti. Às vezes não é bem assim que funciona. E tem uma historinha, só para finalizar, que diz assim, né? A pessoa era um náufrago, né? Estava no meio do mar. Aí ele pediu a Deus para ser salvo, pediu a Deus para ser salvo. Aí, de repente, veio lá
um barco. Não, vem aqui, eu vou te salvar. Não, Deus falou que vai me salvar. Aí ele não entrou no barco. Aí passou lá uma lancha, jogou aquele bote salva-vida, né? Aquela boia salva-vida. Não, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí o cara foi, né, por teimosia, não escutou, não ouviu os sinais que estavam chegando, e morreu. Chegou lá no céu, né? Vamos supor que ele chegou no céu, chegou lá, poxa, aí ele cobrou Deus, mas Deus, por que aconteceu tudo isso, né? Aí Deus falou, te mandei tantos sinais, tantas pessoas para te ajudar, e você não aceitou a ajuda, simplesmente você não enxergou essa ajuda. Por quê? Porque você achava que vinha direto do céu. Mas não, Deus nos dá várias e diversas oportunidades, basta nós termos sabedoria, inteligência, discernimento de enxergar essas ajudas. E muitas vezes a ajuda vem, a gente não percebe e ela está ali do nosso lado e a gente às vezes acaba não percebendo isso. Então, o que a gente sempre coloca aqui, o perseverar, o persistir, nós entendemos aí como não desistir, mas ter abertura, ter discernimento, sabedoria de mudar o rumo a qualquer momento, porque às vezes você está num determinado caminho, não é aquele, opa, desvia, vamos para outro caminho, dá volta, vem e retorna depois no caminho, mas é isso que a gente coloca aí para vocês. Nunca desistam, perseverem, mas com sabedoria. É isso aí, Fabinho. Olha, é isso aí. E se você ficou na dúvida, né, dos teus atos, se são atos perseverantes ou teimosos, se te equilibram ou te desequilibram, tem uma receita básica, hein? Anota aí. O que você está fazendo, Jesus faria, se ele é o modelo e guia, né? Ele faria as mesmas atitudes que você? Essa é um. Segunda, o que você faz se você tivesse que apresentar para Deus, isso te envergonharia perante Ele? Pensa nisso, né? Os teus atos, as tuas falas, eu falo desse jeito, eu sou assim, eu persevero na minha personalidade forte. É uma personalidade forte ou é uma personalidade arrogante? Né? Tem várias nuances. Então, quando você coloca isso, ou você apresenta, né, perante ao plano espiritual, a Deus, ou quando você associa a imagem de Jesus, né, que é o nosso maior exemplo de iluminação, que é o que a gente está falando, será que ele faria igual? Será que ele falaria igual com as pessoas, igual você fala? Será que ele agiria igual com as pessoas, igual você age? Será que ele se comportaria perante uma empresa como você se comporta? Será que ele responderia no dia a dia, no metrô, com o teu próximo, com a pessoa que você não é muito afim, que não vibra na mesma frequência que você, como você faz? Porque, por que eu falo na mesma frequência? Porque a gente tem mania, principalmente quando a gente está no meio espiriteiro, né? Que fala assim, não, o fulano não vibra na mesma energia que eu, por isso que eu não vou com a cara dele. Então, vamos pegar Jesus. Ele vibrava numa energia muito mais lá em cima. Imagina, eu não sei ninguém aqui quase. Ele tratou alguém mal e você fala assim: não, não vou curar aquele ali, não, porque não tá vibrando na mesma energia que eu. Não vou abraçar aquele fulano ali, não, porque não gosto dele. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho, né? Colocar mais em prática o que a gente conhece, o que a gente sabe, para que se transforme em sabedoria e para que aos pouquinhos a gente vá aí caminhando para a nossa iluminação. Perseverar no bem não é revista de dieta, tá? Você passou 50 anos engordando lá e daí você compra a revista e fala assim, emagreça em 7 dias, né? Nem isso acontece. Emagreça 20 quilos no final de semana. Não existe isso, né? E espiritualmente, na perseverança também não, gente. Perseverar no bem, olha, construir um pouquinho de cada vez a tua reforma íntima, lembra?
Tem um livro que chama Reforma Íntima Sem Martírio, que é o quê? Você ir construindo os tijolinhos. Você não vai virar um ser de luz do dia para a noite. Porém, como a gente sempre fala, tem que começar. Né? Não dá mais tempo, como o doutor Antônio mesmo fala, não dá mais tempo para ficar paradinho aí esperando cair do céu, né? É começar a se rever e perseverar no bem. Então é isso que a gente deseja para você, que você persevere no bem, na luz, nas boas atitudes, na tua empatia, no amor ao próximo. E perseverar no amor ao próximo não é no próximo lá de longe da rua, não. Às vezes é perseverar aí dentro da sua casa, com as pessoas que a gente convive todo dia, tá? Esse é o nosso recadinho. Fica com Deus. Que nesses momentos nosso Mestre Jesus possa te abençoar, iluminando, dando bastante perseverança de amor no teu coração, para que ele se ilumine, para que ele cresça, irradiando luz aonde quer que você for, que você possa perseverar junto aos espíritos amigos do bem e do amor, caminhando em prol a tua regeneração e a regeneração do planeta. E é nessa certeza, Senhor, que nós te pedimos. Ser conosco sempre para que a gente não se perca no meio do caminho, para que nós possamos caminhar juntos sempre. E é nessa certeza que nós agradecemos a você, meu Pai, e agradecemos a você que acompanha o canal Tarefeiros sempre. Fica com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau.